Aleluia. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos entregar nessa manhã essa palavra, Pai, que a gente ainda possa, Senhor amado Deus, refletir um pouquinho naquilo que o Senhor espera de nós, que nós estivermos agora voltando, Senhor amado Deus, para Curitiba, para nossas casas, nossas famílias, Senhor amado Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, dirige-nos, e que se tinha alguma coisa, Senhor amado Pai, que não foi percebido, ou se foi ainda não foi tratado, curado, nós queremos declarar que essa manhã nós queremos finalizar tudo isso, Senhor amado Pai. Queremos voltar, Senhor amado Deus, com essa convicção, Pai, que esse amor, Pai, incondicional do Senhor, Ele é maravilhoso, e que o Senhor nos ama grandemente, Senhor amado, e nós somos essa geração privilegiada, quando nós conseguimos, Senhor amado Deus, recepcionar esse amor, dessa maneira, dessa forma, e poder manifestar isso de uma forma madura, Pai. Quero descansar tudo com a certeza da Tua vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Essa palavra aqui, eu acho que vai ser que eu vou ministrar à noite na igreja, sabe? Eu acho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso que eu estou concluindo meu coração. Então você vai ver algumas coisas ali que talvez você fala, pô, pastor, está falando para quem? Estou falando para a igreja à noite, que na verdade é agora de manhã também, amém? Então só fica tranquilo. Igreja, deixa eu falar algo assim para você. Quem recebeu esse amor de Deus esses dias aqui? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Essa palavra aqui é muito importante, que eu queria falar um pouquinho, porque fala de uma paternidade, fala de um filho, amém? E fala também, e por que isso aconteceu na vida desse homem? Porque para mim, ele foi assim um exemplo, né? Que é a vida de Davi, sabe? Davi, ele foi, eu tive um ano, quando o Tabernáculo de Davi surgiu, a gente ficou um ano ministrando só sobre Davi. Se tem alguém que conhece um pouquinho da história de Davi, é a gente, cara, a gente entendia, assim, porque Davi foi alguém, eu sempre digo que Davi, ele tinha um ministério apostólico, amém? O Davi, ele fazia algumas coisas naquela época, que ele se movia pela graça de Deus, ele já apontava, assim, tipificava para Jesus Cristo, várias coisas ele fez, só que Davi tinha alguns problemas, como ser humano como ele era, amém? A gente sabe da história dele, que ele cai em adultério, a gente sabe de várias coisas que ele fez, também de maneira errada, mas tudo aquilo que a gente vê errado, igreja, não é para a gente replicar, é para nos ensinar, amém? Amém? E Davi, interessante que, ele foi um grande rei, o maior rei de Israel, só que ele era um mau pai, e ele também era um mau marido, um mau esposo. Todas as referências que você vê assim dele, de paternidade, igreja, eram horríveis as referências dele. E eu queria pegar um pouquinho, né, não só por causa da paternidade, mas para mostrar algo sobre quando a gente tarda demais para amar. Amém? Eu queria dizer algo assim para você. A geração que Deus está levantando, igreja, é uma geração que entende esses tempos, amém? Você precisa compreender e dimensionar isso. Porque talvez vai chegar um dia na tua vida que você, amém, vai querer amar, como Davi gostaria de ter amado o seu filho. E vai ser tarde demais para você amar. E aí eu vou dizer uma coisa para você, não só, que eu vou falar um pouquinho do sentimento que gera sobre a sua vida, mas você morre juntamente com aquela pessoa, quando você não tem mais como amar ela, como demonstrar, manifestar, materializar esse amor, amém? E a gente vê uma geração, já vi vários exemplos disso, que a pessoa, ela estava com ela, caminhava junto com ela, muitos anos, às vezes era parte da família, e ela nunca manifestou, nunca materializou esse amor. E um dia essa pessoa, ela foi embora. E depois, quando não deu mais tempo, já era tarde demais para essa pessoa amar. E depois, algo morreu dentro dela. Porque o sentimento de culpa que veio, que já era muito maior do que qualquer coisa que poderia existir sobre a sua vida. E nós somos uma geração, igreja, que precisamos entender isso. Porque se nós não amarmos como Deus quer, que nós amemos as pessoas, aqueles que estão sendo colocados sobre nossas mãos, nos confiados, aqueles que Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não aprendemos a amar. Como eu falei na primeira mensagem, esse amor incondicional, sem cláusula, sem restrição, sem colocar barreiras, igreja, a gente vai ter problemas sérios lá na frente. E depois, se acontece alguma coisa, como eu já vi várias vezes, aconteceu em várias famílias, você vai ficar decepcionado, magoado, amargurado, ressentindo. Tem gente que leva essas marcas para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida ele fica marcado. Por quê? Porque quando ele quis, amém, amar
não tinha mais jeito, acabou o tempo de você amar. Olha, a pessoa está, diga assim, o tempo de amar, fala, pessoa, é hoje. Vira para o outro lado e diga assim, é hoje. Quem entende isso diz amém. Amém. Vou passar rapidinho aqui da história para a gente poder conversar um pouquinho lá. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era omisso em sua paternidade. Só que quando ele percebeu isso, igreja, em sua vida já era tarde demais para amar. Repete comigo, tarde demais para amar. 1 Samuel 13, 1, 23, é um texto um pouco longo, mas vou ler bem rapidinho, porque depois a gente vai só colocar eles. 1 Samuel 13, 2 Samuel 13. Presta atenção. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, que era filho de Davi também, apaixonou-se pela irmã. Repete comigo assim, apaixonou-se pela irmã. E desejou, amém, Aminon, até adoecer por Tamar, angustiou-se, né? Sua irmã, porque ela era virgem, parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, que acho que era o Satanás, né? Cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab muito sagaz, o qual lhe disse, por que tu de dia em dia tanto emagrece, está tão abatido, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse a Aminon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama, finge-te que estás muito doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. E deitou-se Aminon e fingiu-se de doente, e vindo o rei Davi visitá-lo, Aminon disse ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e deitado, tomou a massa, amassou, fez os bolos diante dos seus olhos, cozeu os bolos. Tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou a comer. E disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. Todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traz a comida ao meu quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto, e chegando-lhes para que comesse, pegou dela e a agarrou. E disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde eu iria com a minha desonra, com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. O mais correto seria, ele estuprou ela. Olha para o pessoa que diz assim, ele estuprou a sua irmã. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, amém? Pois maior era o ódio que ele sentiu por ela do que o amor que ele achava que amava. E disse-lhe a Aminon, levanta-te, vai então. Ela disse, não há razão que me despedires assim, maior seria esse mal do que o outro que já me tem feito. Por que não lhe dás ouvido? E chamou o criado que o servia, e disse, ponha para fora essa mulher, livre-se dela, e feche a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora, fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, com simbologia de vergonha. E a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? E ele te ofendeu de alguma maneira? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. 2 anos ela ficou, igreja, depois desse evento. E ouvindo o rei Davi, todas essas coisas, muito lhe acendeu a sua ira, ficou muito indignado. Porém, Absalão não falou com Aminon, não quis castigá-lo, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Amém? Deixa eu cantar assim.
Ali, ó, Davi ele tinha uma filha chamada Tamar e um filho chamado Aminon. Davi era um homem, segundo homem de oração, mas ele era fraco na condução da sua casa. Davi ele era um pai omisso. Aminon era um dos filhos de Davi, o seu primogênito. E a Bíblia diz que ele se apaixona por uma de suas irmãs, amém? Olha que interessante, igreja, que eu queria falar muito, queria falar para a paternidade, queria também para falar para a filiação. Nós temos duas figuras aqui, amém? Primeiro, quando nós não somos pais, quando nós somos um pai omisso, quando nós somos um pai que não exercemos nossa autoridade sobre aqueles que nos foram confiados, abre-se um vazio de autoridade, igreja. A simbologia de Absalão, quem sabe, sabe de maneira profética, é a rebelião. Absalão ele é a simbologia da rebelião, tem um espírito, amém, que se move muito forte. Mas também a gente compreende, igreja, que Absalão ele é liberado, vamos dizer assim, ele se move dessa maneira pela falta de autoridade. Onde tem um vazio de autoridade, há uma manifestação desse espírito de rebelião. Quem entende isso diz amém. Amém? Muitas das vezes você olha assim para os filhos rebeldes, igreja, pode ter certeza que tem problema na paternidade e na maternidade. Amém? Essa falta, essa omissão da correção, de você poder, amém, fazer aquilo que deveria ser feito, como o Ian falou, do dizer não, e assim por diante, o que acontece? Gera esse espírito de rebelião, amém? E olha que interessante, Tamar era uma moça muito bonita, graciosa, formosa, encantadora. Aminon, o irmão dela, pôs os olhos sobre ela e viu, não como uma irmã, mas como uma mulher. E o que ele fez? Ele planejou possuir ela. Fingiu-se de doente, pediu o conselho de um amigo, Jonadab. Aminon pediu a Davi, seu pai, que Tamar fosse receber comida. Davi vai lá, permite. Aminon avança contra ela e estupra ela. E a Bíblia diz que ele teve náuseas, asco, depois que ele se relacionou sexualmente com ela. Deixa eu fazer uma pergunta, senão não precisa você responder. Mas se você que teve aqui já relacionamento sexual com alguém, já aconteceu de você se relacionar com alguém, igreja, e logo depois que aconteceu, terminou o ato, você sentir nojo daquela pessoa? Não precisa dizer nem sim nem não, só pense comigo. Muitas vezes acontece isso. Porque sabe por que acontece isso? Que quando a igreja é fruto de pecado, é um primeiro sentimento, amém, que gera, amém, sobre a sua vida. Nojo, amém? Por isso que eu queria dizer, você que está aqui, moça que está aqui, e você é virgem. A Bíblia diz que Tamar era virgem, amém? A Bíblia diz assim, igreja, que ela, claro, a gente sabe que ela foi estuprada, mas ela também foi engodada, amém, pela vida de Aminon. E depois, quando eles se relacionam, não só a vergonha veio sobre a vida dela, mas ele teve uma repulsa dela, ele teve um nojo dela. Maioria das vezes os jovens, quando eles, amém, se relacionam com as moças, e quando não é, amém, a vontade de Deus, porque isso que é fora do casamento, porque é pecado, ele sente nojo de você, moça que está aqui. Amém? 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 Glória a Deus, aleluia. Vamos mais um pouquinho. O problema, igreja, é que todo mundo ficou sabendo. Agora, Davi tinha uma filha estuprada, um filho estuprador, e ele não fez nada, não fez nada, não fez nada. Literalmente ele se omitiu. Literalmente é aquela história do crente, cara? Eu vou orar, Deus vai mover alguma coisa, Só que a oração é orar e agir, amém, com relação àquilo. Absalão, que era irmão de Tamar, esperou que o pai, que Davi fizesse alguma coisa. Uma vez que lá, conforme Levítico 18, 9, 29, igreja, a penalidade para isso, sabe o que era? Era a morte. Por isso que Davi omitiu. Davi falou assim, pensou, cara, eu não posso, porque se nós formos julgar da maneira que tem, eu vou ter que matar meu filho. Além dele estuprar, a outra minha filha estuprada, ainda vou ter que liberar ele para a morte. O que Davi fez? Não, eu vou me omitir. E é isso que muitas das vezes os pais fazem. Isso é muitas das vezes a gente, por quê? Porque eu não digo morte literal, mas do sofrimento que o filho vai ter de algum tipo de situação. Eu já vi várias vezes isso, igreja, de orar com mães, orar com pais, e às vezes Deus quer trabalhar a vida do filho, e eu falo, entrega ele para o Senhor, e a mãe e o pai falam, pastor, eu estou entregando, mas ela entrega naquele momento, cara, quando ela sai da igreja, ela já pega de novo lá na porta da fora. Por quê? Porque ela não quer que ele passe aquilo que precisava passar. Aquilo que Deus gostaria que ele passasse, para que ele pudesse, igreja, ser tratado no seu caráter, para até gerar um temor, alguma coisa que pudesse gerar ele, e pudesse quebrar essa rebelião, aquela coisa que poderia ter, amém, na vida do seu filho. Olha lá,
Mas Davi, ele não fez nada. Então Absalão chamou Tamar para morar consigo. Amém? Ali estão os textos, ali depois. Amém? A irmã morou com ele 2 anos, durante os quais ela esperou, dia após dia, 2 anos, que Davi, o seu pai, chamasse a filha para um abraço, para um beijo, para um carinho, para um aconchego, e que o pai chamasse Aminon para uma confrontação, uma correção, porque uma das bases do amor é a correção. Olha lá, Hebreus 12:5, foi até usado esse texto, né? Estais esquecidos da palavra de encorajamento que vos é dirigida como a filho. Quem é filho aqui diz amém? Amém. Filho meu, não desprezes a disciplina, a correção do seu Senhor. Não desanimes quando for repreendido por Ele. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Ele castiga, igreja, todo aquele que reconhece por seu filho. Estáis sendo provados para a correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, olha, ele está dizendo assim, é comum, ele está dizendo assim que as famílias têm esse problema de não haver essa correção. Por quê? Por causa do tratamento, da aprovação, daquilo que pode estar gerando. Daí o autor de Hebreus diz assim, mas se você permanecer sem essa correção, que é comum, seríeis o quê? Bastados, e você não é legítimo filho de Deus. Ele está dizendo, se nós não passarmos no processo da correção, se nós como pais não exercemos essa correção, que é um ato de amor, se o filho não recepcionar essa correção, que é um ato de amor, a Bíblia diz que você é um bastardo. Ele está dizendo assim, que você não é filho de Deus. É como se nós não tivéssemos, igreja, herança. É como se nós orássemos a Deus, pedíssemos coisa para Ele, e Ele não entregasse para nós. Por quê, pastor? Porque nós não temos direito, porque nós não somos filhos legítimos de um Deus Pai Celestial. Amém? Igreja, deixa eu falar algo para você. Nós temos problemas de paternidade, temos problemas de filiação. A geração que surgiu, essa geração mimimi, é uma geração, cara, é muito problemática. Por quê? Porque a própria sociedade, cara, está querendo tirar a correção. A própria sociedade veio com essa lei dos adolescentes que tem agora. Quem já viu essa lei, amém? Você não pode mais, cara, amém, gritar com seu filho, não pode dar varada no seu filho, não pode. Só que esses tipos de correção, ninguém morreu, cara, porque um dia apanhou lá atrás. Muito pelo contrário, igreja. A Bíblia diz que quando você é fustigado pela correção da vara, a Bíblia diz que você livra a alma daquela criança do inferno. Amém. Não estou dizendo que a gente vai sair daqui, pegar um pedaço de pau e dar na tua cabeça, amém? Mas eu queria dizer algo para você. A geração nossa, a igreja, precisa entender isso. Você como filho, como adolescente, como jovem, amém? Você precisa entender que o seu pai, quando ele está te corrigindo, cara, é o maior ato de amor que ele possa estar liberando sobre a sua vida. E pai e mãe que está aqui, você precisa corrigir o seu filho. Senão o seu filho, amém, ele vai ser alguém que não vai ser herdeiro de Deus. Você está tirando a filiação de Deus da vida do seu filho, pela omissão da sua paternidade, da sua maternidade. E quando nós fazemos isso, abre um vazio no mundo espiritual, e vai acontecer como aconteceu com Absalão, igreja, que depois nós vamos ver, ele é a simbologia da rebelião, pela falta de paternidade, pela falta do amor, que é um ato de amor chamado correção. Vocês entendem o que a gente está falando, amém? Amém? Então fala para o teu irmão, diga assim, Deus está nos ensinando como a gente amar verdadeiramente. Amém? Quem é da geração que levava a camaçada de pau do pai e da mãe diz amém? Viu, cara? A gente está vivo, cara. Está vivo, tranquilo. Minha mãe tinha, a minha avó tinha o chinelo voador, cara, porque a troço ele era teleguiado. Naquela época, eu acho que o drone foi bem feito em cima do chinelo da minha avó, cara, tenho certeza disso. O trem era pego demais da conta. Amém? Cara, a gente era. Amém? E a gente é vivo, estamos aí, amém? Né? Eu creio que, eu sei que havia violências, igreja, e eu também compreendo como existe hoje ainda. Esse dia atrás uma pessoa falou para mim, pastor, mas né, hoje em dia foi bom isso, porque segurou a violência. Segurou nada, cara. Você vê os maridos socando as mulheres por aí, cara. Você vê aí que não segurou nada. Amém?
É que naquela época, igreja, foi um aprendizado que vinha de geração em geração. Claro, existia excesso que a gente mesmo, na minha casa, eu vi isso. Mas, igreja, isso não era para gerar nenhum tipo de problema entre a gente, mas para a gente poder compreender algumas coisas que tinha a ser compreendido. O que aconteceu? Eu acho que a sociedade é tudo para o céu, tudo para a terra. O que ela fez? Num equilíbrio, ela arrancou. Não pode fazer nada. Hoje, para você ter uma ideia, se você falar muito alto, às vezes com o adolescente é capaz de entrar num processo contra o pai e a mãe. Você imagina um troço desse, cara? Amém? Você imagina levar um processo do filho. Eu levava. Depois, quando ele saísse lá fora do fórum, cara. Eu ia com um pedaço de pau nos 3 metros, mais ou menos, só desbaratinado. Assim, ai, filho, perdoa o papai. Pá! E já voltava para dentro do fórum de novo, pronto. Vamos. Repete comigo assim, quem ama, corrige. Só que nada disso, igreja, foi feito. Depois de 2 anos, Absalão não aguentou mais esperar, igreja. O diabo encheu o coração de Absalão de ódio. E ele começou a planejar a morte do irmão. Lá na festa da tosquia, Absalão lhe procura o pai. Você vê, igreja, que é mentira atrás de mentira. É um monte de trama, cara. Né? O Amnon faz uma trama para estuprar a irmã. O Jonadab, o seu melhor amigo, ajuda ele a fazer aquela trama. Depois Absalão, cara, também gera uma trama para matar, cara, o seu irmão Amnon. Meu Deus, cara, começou uma coisa, um abismo chamando outro abismo. Tudo pela falta da paternidade, da autoridade, do entendimento também daquilo que Deus está falando com a gente. Na festa da tosquia lá, aconteceu que 2 anos passaram. 2 anos a omissão do rei Davi. Absalão tinha tosqueadores em Baal-Zaor, que está junto a Efraim, convidou Absalão a todos os filhos do rei para se reunirem com ele. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. Ele estava falando para Davi. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não te sejamos pesados. E insistiu com ele, porém não quis ir, mas abençoou Absalão. Então Absalão falou para Davi: permite deixar ir conosco Amnon, meu irmão. Porém Davi disse: mas por que iria? Estava desconfiado contigo. E Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal com ele. O rei Davi deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. E daí Absalão dá ordem a seus servos para que matem Amnon, quando ele estivesse bêbado. Daí o que acontece, igreja? A Bíblia diz que matam o irmão Amnon, amém? E Absalão lhe foge de casa, amém? Foge para a casa do avô, e ele fica um pimpão lá. E Davi não faz nada, igreja, amém? Não fez exatamente nada. Agora, Davi tinha uma filha estuprada, um filho estuprador morto e um filho assassino. Que benção. E olha lá, Absalão ajunta o exército, e o que acontece? E aqui vem o espírito de rebelião, amém, pela falta de autoridade. Absalão começa a roubar o coração do povo, amém, contra o seu próprio pai, que era o rei. E a Bíblia diz, igreja, que ele toma o rei do pai. Amém? Ele toma o reinado, toma o governo, ele faz aquela rebelião, toma o governo, amém? E olha lá, e vem contra o pai que foge, e Davi vai e ele foge, só que ele toma novamente o reino de Absalão. Mas quando ele toma o reino, igreja, Davi pede para não matar o seu filho Absalão. Só que a gente sabe na história, Joabe, que não suportava mais Absalão, ele mata ele preso, né, entre as árvores. Agora Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador morto, um filho assassino morto. Essa era a família de Davi. Essa era a família do homem segundo o coração de Deus. Amém? Pastor, por que você está contando tudo isso? Só para você ficar pensativo. Por causa disso aqui, ó. Depois de toda essa desgraça, igreja, de tudo isso que aconteceu, Davi, ele abre a sua boca, olha o que ele fala, 2 Samuel 18:33. Então o rei Davi se perturbou, ficou profundamente abalado. E ele subiu à sala que estava por cima da porta e chorou copiosamente, e andando ele dizia: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão. Olha o que ele fala: quem me dera que eu morrera por ti, eu morreria em teu lugar, Absalão, meu querido filho, meu amado filho. Absalão,
Meu amado filho, meu querido filho, quem dera eu morreria por ti, eu morreria em teu lugar. Davi disse, eu queria morrer em teu lugar, eu morreria por ti, meu filho. Era um amor que queria se manifestar após a morte. Só que daí, igreja, olha lá, só que daí já era tarde demais para amar. Olha para o teu amigo e diga assim, daí já era tarde demais para amar. Amém? Igreja, existe um tempo certo para você poder expressar e manifestar esse amor. E o tempo, igreja, se chama hoje. Hoje. Amém? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando a gente tem problemas, muitas das vezes de ódio familiar, às vezes de ódio ministerial, às vezes de ódio conjugal, a gente vai passando o tempo, as coisas vão amplificando, igreja, problemas dentro dos nossos relacionamentos. Cara, e chega uma hora que coisas podem acontecer, amém? O marido vai embora, a esposa vai embora, o filho, cara, amém? Acontecem coisas, às vezes até tragédias, cara. E quando a gente, cara, percebe, é tarde demais para a gente amar. Não tem mais, amém? A gente não tem mais o tempo. E a gente vai cair que nem Davi. Todo esse tempo, igreja, que passou, todo o tempo que ele teve, igreja, para poder expressar esse amor, através da correção, através da execução da sua autoridade, através de... Ele não fez nada. A família dele se destruiu, igreja, literalmente, por ele não entender o significado do amor verdadeiro de Deus por nós e de nós por aqueles que nos foi confiado. Por isso que, igreja, que Deus, a geração que Ele está levantando, essa geração que entende esse amor incondicional, não deixe passar o tempo de você amar o seu liderado verdadeiramente. Não deixe passar o tempo para você amar o seu líder da igreja verdadeiramente. Não deixe passar o tempo de você amar a sua esposa verdadeiramente. Não deixe de você passar o tempo, igreja, de você expressar isso para o seu filho, para a sua avó, para o seu vizinho, para as pessoas, cara, que você, amém, lá no seu trabalho. Não coloque cláusulas, amém, como a gente falou, porque o amor, igreja, que nós recepcionamos, ele é incondicional. É um amor, igreja, que não vê os defeitos, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo sofre, ele não busca seus próprios interesses, amém. Ele não é um amor egoísta, cara. Ele é um amor dadivoso. Porque, igreja, vai chegar épocas que você vai passar situações, você vai trocar de emprego, você vai mover, é um processo na sua vida, só que você vai chegar como cristão, amém? Às vezes numa certa idade, e você vai olhar lá para trás, você vai perceber, quantas pessoas você amou verdadeiramente? E aí você vai perceber que você não amou. E depois você não consegue voltar lá, porque vai ser tarde demais, igreja, para você amar. Vocês estão comigo essa manhã, amém? Amém. Fala para o seu lado para ele não esquecer, diga para ele assim, cuidado, para que não seja tarde demais, para você amar aqueles que estão ao seu redor. Lembre-se, Davi era um homem segundo o coração, segundo o coração de Deus. Davi mas foi um péssimo pai, um péssimo marido. Agora pense comigo, vamos pegar o exemplo de Davi. Que amor é esse, igreja, que o ser humano demonstra só depois que a pessoa morre? Que fenômeno é esse que a morte consegue produzir, igreja, que a vida não consegue produzir? Esse amor pós-morte, hoje eu quero falar que a humanidade que ama, tarde demais, cara. A geração que ama, tarde demais. Quando? É tarde demais para amar, igreja. Sabe o que eu não entendo? Eu não entendo em Davi, era o seguinte, igreja. Agora, Davi estava disposto a morrer pelo filho, mas não estava disposto a viver pelo filho. Eu te amo. Cara, mas o amor é vida. O amor é quando você está, cara, caminhando junto nas etapas da vida da criança. Que amor é esse, igreja, que é gerado depois que a gente perde o esposo, a esposa, quando o divórcio chega? Que amor é esse?
Que é gerado, igreja, quando, amém, você às vezes é arrancado de uma situação onde você se encontrava e você viu que você fez besteira e você percebeu que amor é esse. Que amor é esse, igreja, amém? Viver pelo filho é amá-lo, viver pelo filho é corrigi-lo, viver pelo filho é educá-lo. Foi no texto que é o texto que a gente leu. Pois em vida, Davi não teve nenhuma expressão, igreja, de amor, amizade, cuidado, tenura, atenção. Que fenômeno é esse que a morte consegue produzir, que a vida não consegue, igreja? Por que que nós valorizamos as pessoas só depois que a gente perde as pessoas? Por quê? Por que isso gera em nós depois? Esse amor retardado. Pergunta para o seu lado, você já sentiu um amor retardado? Fala para ele, não é que você é retardado, mas... Olha lá comigo. Porque só nós conseguimos ver o valor das pessoas quando a gente não as tem mais. Que amor é esse, igreja, fora do tempo, esse amor retardado, que não produz mais nada. Agora, repete comigo assim: Tamar, Amnon, Absalão, eram todos órfãos de pai vivo. Eram todos órfãos de pai vivo. Agora, o problema não é só orfandade de paternidade viva. Eu coloquei aqui, ó. Hoje nós temos um monte de filhos órfãos de pais vivos, mulheres vivas de maridos vivos, maridos viúvos de esposas vivas. Porque nós somos casados, mas não manifestamos o amor dentro do nosso casamento. Nós temos nosso filho junto na nossa casa, mas nós não manifestamos o amor para os nossos filhos. Os filhos estão nas nossas casas, mas eles também não manifestam amor para os seus pais. Quer dizer, nós temos a figura da família, mas uma figura de uma família morta. Uma família que não vive, porque o que traz vida é o amor. E que depois, igreja, se a gente continuar se movendo dessa maneira, lá na frente pode acontecer algo. E depois que for embora, nós vamos gritar que nem Davi. Eu morreria por você. Mentira. Porque você não viveu por ele quando ele estava perto. Você não amou da maneira que deveria amar quando ele estava junto. Você, quando ele te corrigiu, você achava que ele não gostava de você. Amém? Como que surge, pastor, esse amor atrasado, esse amor tardio, esse amor retardado? Amém? Igreja, através do sentimento de culpa. Esse sentimento, igreja, não é gerado pela morte, é gerado pela culpa. Amém? Olha lá comigo. Culpa do quê, pastor? Culpa de nós não termos materializado esse amor em vida, no tempo certo. Culpa porque não materializou o amor em alguma coisa concreta. Culpa por ter reduzido o amor num mero sentimento. Nós temos falado sobre isso, amém? O amor, igreja, ele não é um sentimento. Se fosse um sentimento, Deus não mandaria que nós amássemos nossos amigos. Falamos sobre isso. Como posso amar o inimigo se amor não é um sentimento? Agora eu vou colocar uns exemplos. Eu queria mexer um pouquinho com a gente essa manhã. Preste bem atenção. Quem tem a certeza que nós temos que amar nossos inimigos, diz amém. Então vamos ver. Como que eu posso amar um estuprador como eu amo a minha filha? Você ama um cara que você sabe que estuprou, amém? Alguém da sua família, da mesma maneira que você ama a sua filha, sim ou não? Mas deveria. Olha lá, se o amor não é sentimento, como é que eu posso sentir? Por isso que ele não pode ser um sentimento. Como que eu posso amar o cara que me roubou? Presta atenção. Ele põe a arma na tua cabeça e diz, perdeu, playboy. Daí você diz ao moço que ele está levando o teu carro parcelado em 70 vezes. Eu quero dizer algo para você, ladrão. Eu te amo. Eu te amo, cara, uma ova. Eu te amo. Eu te amo. Morra, desgraçado. Não é assim que a gente pensa? Não, nós não, nós amamos nossos inimigos. Nós não falamos isso. Amém?
É ou não é assim? Outro exemplo. Um estuprador que abusou de 57 velhinhas, 22 crianças de 5 anos. Trocou tiro com a polícia e acabou falecendo. Daí a gente vai lá e diz bem assim, ó, puxa, mais uma alma morrendo sem Jesus. Pergunta para a pessoa do outro lado, é isso que você pensa? Fala a pessoa, diga assim, mas você deveria. Agora preste atenção. Eu queria que todos olhassem aqui um pouquinho para mim. Que eu queria que a gente pudesse, amém, colocar. Só que lá no fundinho, igreja, um serzinho ruim dentro de nós diz assim, bem feito, mais um. Porque bandido bom é bandido morto. Olha para o seu lado, esse bandido bom é bandido morto? Fala para a pessoa, não. Bandido bom é bandido convertido. Amém? Eu sei que eu peguei no calo de maioria de nós hoje. Hein? Vocês estão entendendo que a gente está falando, amém? Agora eu pergunto para você, será que nós amamos verdadeiramente, cara, as pessoas, igreja? Será que, cara, amém, o Espírito Santo verdadeiramente habita em nós, cara, e nós podemos manifestar esse fruto chamado amor, chamado paz, chamado benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, cara? Ou às vezes a gente olha, cara, para aqueles, estou falando, os que são da nossa casa, e nós olhamos os seus defeitos, julgamos eles pelo aquilo que eles fazem, e a gente não consegue amar por aquilo que eles são, igreja, nas nossas vidas. Amor, ele não é um sentimento. Não é assim. A gente só não tem coragem de admitir, igreja. Agora, alguns têm, né? Amor não é um sentimento. Amor é muito mais que um sentimento, igreja. Por isso a gente precisa amar nossos inimigos. O que é amar o nosso inimigo? Vamos tentar entender um pouquinho. Amém? Para a gente poder sair daqui amando, né? Amém? Quem quer sair daqui amando? Amém. Uns já estão pensativos, eu sei. Amém? Pastor, se é desse jeito, né? Não sei não, hein? Acho que eu estou na religião errada, vou para o espiritismo, né? Amém? Vou para macumba, mais fácil, né? É mais fácil mesmo. Amar o inimigo é não negar ao inimigo que você não negaria a quem você ama. Amar o inimigo é não negar ao inimigo que você não negaria a quem você ama. E agora vamos lá, só para a gente poder entender um pouquinho. Vocês estão aqui essa manhã? Vamos lá colocar assim de uma forma mais bizonha. Tem um vizinho que odeia você porque você é crente. Só que você é aquele crente xarope também, né? Pelo amor de Deus. Pergunta, não, você é crente chato? Fala para o outro lado. Amém? Poxa, tem crente que é chato para boné. Nós não, né, igreja? Aqueles lá fora que estão lá. Ixi, essa crentaiada é xarope para boné. Né? Daí, olha lá comigo. Você põe música evangélica 6 horas da manhã no sábado para tocar na tua casa. Com o pensamento, estou evangelizando. Música, mas estou evangelizando, falo do sangue de Jesus. Né? Olha lá, presta atenção. Daí, só que a tua mulher está grávida, igreja. E você não tem carro, daí você pede para o teu vizinho levar no hospital ela. Amém? E ele diz, seu crente malo. Não vou levar não, dá um jeito, cara, dá até os pulos aí, meu irmão. Pô, você está de sacanagem comigo, põe esse som aí, cara, me ferrando, trabalha a noite inteira. Não, mas eu estava te evangelizando, cara. O cara não quer saber, cara. Amém? Só que passou uns anos, igreja, e a mulher do cara está grávida, a esposa dele inverteu tudo. Ele pede para você levá-la no hospital. E o que você responde? Sim. Com todo prazer. Cutuca o teu mão numa boa e fala, será que você fazia isso? Cara, será que a gente faria isso, igreja? Hein? Vamos caminhar mais um pouquinho, olha ali comigo. Amar o inimigo é não negar o pão para aquele que te negou o pão, amém? Repete comigo assim, amar o inimigo é não negar o pão para quem te negou o pão. Amém.
Olá, não é retribuir, igreja, com a mesma moeda, é usar de graça, cara, de favor imerecido. Entenda algo? Amar não é um sentimento, é uma atitude, é uma postura, porque as nossas ações, igreja, vão revelar quem nós somos. Você sabia, igreja, que sabe qual que é a maior arma de evangelismo que existe? O amor. Você pode ver. O que a Bíblia diz? Que quando nós amarmos uns aos outros como Deus Ele nos amou, a Bíblia diz que eles vão olhar em nós, igreja, e eles vão querer aquilo que nós estamos manifestando. É o amor. Você sabe por que às vezes nós não ganhamos pessoas, cara, para Jesus? Porque eles não conseguem ver em nós esse amor, esse verdadeiro amor. Porque o nosso amor é barganhador, igreja. Quando a gente não vê alguma coisa de retribuição, a gente não quer, cara, colocar a mão. Se a pessoa não tiver algo para dar para nós não queremos amar, porque não tem sentido a gente fazer isso. Eu coloquei aqui assim, ó, a sociedade, olha o que é o problema, a sociedade contemporânea reduziu o amor a um mero sentimento, igreja. Mas o que é o amor? O amor é como Deus ele se define. 1 João 4,8, aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele nós vivamos. Quer dizer, Deus é um Deus amor que se manifesta. Quer dizer, por isso eu preciso materializar esse amor, porque nós não vamos viver para sempre. Olha para o seu lado e diga assim, você vai morrer, meu irmão. Vira para o outro lado e diga assim, profetiza, você vai também. Você vai. E o problema é que a gente não conversa sobre isso. E o pior é isso aqui, igreja. Fala para o teu irmão assim, aquele que você ama vai morrer. Vira para o outro lado, aquele que você ama vai morrer. E o pior, o que, pastor? Nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. E daí, a gente não sabe o que Deus tem com o plano. E acontece algo, igreja. Daí vai ser tarde demais para você amar. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando essa manhã? Eu sei que uns estão meio dormindo. Fica tranquilo. Fica dormindo aí que vai ser por osmose hoje. Fica tranquilo. Você vai sair daqui, amém? Abraçando até os postes essa manhã. E beijando. Fala para o teu irmão, diga assim, é preciso amar. Antes que seja tarde demais, certo? Vocês já queriam pegar a unção do Legião, né? Ô, Legião, meu Deus, está amarrado, meu Jesus. Amém? Quem está comigo diz amém. Por isso que a gente precisa hoje materializar esse amor, igreja. Por quê? Porque amor não materializado, ele é um amor sem sentido. Dizer que ama, cara, e não manifestar esse amor, não expressar esse amor, igreja, porque Deus é amor, é pregar um Deus pequeno, é pregar um Deus medíocre, é pregar um Deus inerte, cara. Amém? Não é pelo que a gente prega, cara, mas é por aquilo que a gente manifesta sobre a vida das pessoas. O tamanho do Deus que as pessoas vão enxergar é o tamanho da manifestação do meu amor sobre a vida delas. A maneira que você expressar isso, eles vão enxergar um Deus gigante, cara. Gigante. Um Deus tremendo. Mas se eles perceberem que aquilo que você está fazendo é por uma obrigação, é por uma imposição, é porque alguém disse para você fazer, cara, a pessoa não vai querer caminhar com você. Ela segue até um ponto, mas ela vai entender que aquilo que você fala não condiz com aquilo que você vive. Amém? Por isso que a gente precisa manifestar esse amor, igreja. Por isso que os líderes precisam manifestar esse amor para os seus liderados. Por isso que os liderados precisam manifestar esse amor para os seus líderes. Por isso, cara, que a igreja de Cristo precisa manifestar entre si, cara, isso, cara. E a gente vai, cara, as pessoas... Nós temos, quando uma palavra profética veio para nós, o pastor Paulo Canuto, que nossa igreja era humildade, amor e a unção. É isso que nós temos que caminhar, igreja. Essa expressão nossa. Essa expressão. Vou contar para você o que é uma expressão de amor. Uma vez o Gustavo Lara estava ministrando algo.
Eu não compreendi, igreja, o que ele estava ministrando. Amém? E eu não entendi, e eu gosto muito, igreja, amém, de quando eu não entender, perguntar, amém, por aquilo que eu não entendi. O Gustavo Lara, ele tem muitos defeitos, igreja, amém, e eu sei disso. Cara, mas ele tem uma coisa, característica dele, cara, que é... Até a minha filha esse dia falou, pai do céu, ai, que pena que o Gustavo não vem. Pai, porque ele exala amor, pai. Né? Ele olhou para mim, igreja, com os olhos, cara, parecia Deus olhando para mim e falando. Ele, pastor Zé Roberto, ele botou assim, fica tranquilo, eu vou esperar o tempo que for necessário, para que você possa entender aquilo que eu falei hoje. Que possa demorar 1 ano, 5, 10 anos, eu vou aguardar que você possa entender isso. Tá bom? Cara, eu peguei, coloquei o rabinho entre as pernas. Falei, que é isso, cara? Essa é a expressão do amor, igreja. Essa expressão, porque quando Paulo ele diz, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em nós, ele falou assim, que era um sofrimento. E nós sofremos, igreja, quando nós já atingimos uma maturidade. Só que essa maturidade não é, igreja, a gente somente andar com gente madura. Maturidade é descer onde nós estamos, para ir lá embaixo. Para a gente poder tocar a vida de pessoas e falar para elas, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Eu vou sofrer. Porque eu queria ver, o meu sofrimento, eu queria ver que você tivesse crescido, amadurecido. Talvez você está já fora do tempo, mas até que Cristo seja formado em você, eu vou sofrer essa dor. Mas fica tranquilo, a gente vai aguardar o tempo necessário para que você possa caminhar onde Deus quer que você caminhe. Isso é amor. Amém? Amém? Igreja não é julgar, às vezes, que a pessoa é madura, e por nós julgarmos que a pessoa é madura, até nossas ações com ela, cara, são ações frias. Às vezes nós temos liderados, e nós, cara, por causa do título ou do cargo dela, a gente já não tem manifestado amor sobre eles. Porque nós queríamos que a condição, mas ele é um supervisor, porque ele é um não sei quem. Às vezes você não sabe, cara, que o que ele está esperando de você, que está acima dele, é um abraço, cara. Não a cobrança só. Claro, nós temos nossas responsabilidades. Cara, mas o abraço, como foi falado da ocitocina, cara, uma declaração, uma expressão, uma manifestação. Fala, cara, nós estamos juntos nessa. Cara, vai transformar a vida dessa pessoa. Amém? É isso que é o amor, igreja. O amor não é, igreja, a gente julgar a maturidade da pessoa e, cara, em todo o tempo nós cobrar essa maturidade. Se nós verdadeiramente amamos, cara, nós vamos amar eles. Não porque eles fazem, não porque eles têm, mas porque eles são. Eles são filhos de Deus, que nem nós. Amém? Amém? Entenda algo, nós somos aqueles que dizemos que conhecemos Deus, a Deus, mas isso não pode ser um discurso, precisa ser manifestado na prática. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você disse para o seu marido que o amava? Qual foi a última vez que você disse para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai? E eu queria colocar aqui um exemplo, foi falado sobre isso, mas só para a gente poder compreender um pouquinho sobre isso aqui, ó. Pastor, eu não amo meu pai porque eu fui abusado por ele. Nós já vimos vários casos disso sim na igreja, amém? Agora entenda algo, você vive o pior sentimento que o ser humano pode ter. Amar quem você odeia e odiar quem você ama. Como assim, pastor? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Amor de pai e de mãe é inerente, nasce com a gente. Nasce com a gente. Você pode falar que você não ama, mas você ama. Você pode dizer, não amo meu filho, você ama a igreja. É como se fosse genético, é inerente a gente. Por isso que a Bíblia diz assim, quando ele fala para você expressar o amor, ele fala assim, primeiramente aos da família da fé. Por que ele estava dizendo isso? Porque, igreja, amar o filho, amar o pai, amar a mãe é inerente. Mas a expressão, a manifestação do amor é entre nós, os irmãos que professamos a mesma fé. Amar minha esposa, amar meu filho, cara, isso não tem, isso é notório. Agora eu preciso amar o Rafael, cara, que não faz parte da minha família, da minha genética.
Mas quando eu olho o Rafael, e eu vejo que ele não faz parte do meu, amém, da minha turma, amém, aí fica mais difícil, cara. Não, mas ele não faz parte da minha família. Ele faz parte da minha família. Na realidade é o Rafael que faz parte da minha família. A manifestação do verdadeiro amor é pelo Rafael. Vocês entendem o que a gente está falando? E só que quando a gente vem para a igreja, a gente, cara, tem a tendência de amar quem? Mais a família, o esposo. Quando Jesus ele chega, ele vem quebrar isso, ele vem falar assim: olha, eu quero dizer para você, aquele, amém, que não aborrecer pai, mãe, filho, esposo, não pode ser meu discípulo, porque ele falou, porque a manifestação do verdadeiro amor não é naqueles, cara, que estão entre da tua casa, é os da família da fé. Aí você vai ter que manifestar algo naquele que não tem nada para te proporcionar. Sabe aquele grupo familiar que você vai naquela casa, cara, desculpa eu falar, que é uma tapera aquela casa, aquele assoalho furado, aquele lugar, cara, que você olha assim, cara, você fala, meu Deus, como que pode, cara, uma pessoa morar num lugar desse? É naquele lugar que você vai ter que manifestar amor, cara. É naquele lugar que você vai ter que chegar àquela pessoa, às vezes com um espírito de rejeição, um espírito, igreja, às vezes de miséria. E você vai falar para ele, cara, e ele fala, eu tenho vergonha, líder. Eu estou falando para você, quero abrir minha casa. Eu tenho vergonha, cara, de abrir minha casa. Olha como é que é a minha condição. E você vai dizer para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu fui criado para amar você, cara. Você faz parte da minha família hoje. Você é da minha família da fé. Você expressa a mesma fé que eu. Eu não te amo porque você tem uma casa bonita, cara. Eu te amo porque você também tem um propósito divino igual ao meu. Amém? Nós temos no tabernáculo várias pessoas que às vezes não abrem suas casas. A gente ora, a gente insiste, igreja, não para deixar ela envergonhada, mas para a gente mostrar para elas, cara, que nós somos iguais a elas. As coisas que nos diferem, cara, talvez seja algumas condições, seja financeiras, seja lá o quê, mas a nossa condição como família é a mesma. E o amor que nós temos que demonstrar tem que ser o mesmo. Porque a gente não ama pelo que ela tem, a gente ama pelo que ela é. Amém? Fala para o teu irmão e diga assim, nós estamos aprendendo a amar. Antes que seja tarde demais. Vocês estão felizes essa manhã? Amém? A palavra está incomodando um pouquinho? Não? Então vamos tentar incomodar mais um pouquinho, então, só para a gente ver o que vai acontecer essa manhã. Quem acha que ama aqui diz amém. Vamos tentar de novo. Quem acha que ama verdadeiramente aqui diz amém. Amém. Vai chamando a existência aquilo que não é como se já fosse, amém? Fala assim, pastor, eu amo. A partir de hoje, eu amo. Eu amo até aquele que eu vim brigado por retiro, eu estou amando ele hoje. Vou sair daqui acertado com esse rapaz, com essa rapariga, não, né? Rapariga é feia, né? Amém? Aleluia. Estou dando um tempinho só para você dar uma relaxadinha aí. Abre o olho assim. Dá umas 10 piscadas e fortalece. Fala, Senhor, manifesta, Pai, o poder do Espírito sobre o meu homem interior agora. Principalmente a parte dos olhos, Senhor amado. Amém? Amém? Se coloca de pé só um pouquinho. Vai? Só para você dar uma relaxadinha aí um pouquinho. Aí. Isso. Dá uma esticada aí. Oi? Não está muito boa. Amém? Isso, se assente agora, bem na boa, fica tranquilo aí. Só para você dar uma esticada.
Amém? Eu vou fazer uma oração enquanto você vai se assentando aí, e aquietando tua alma de novo. Pai, nós queremos entregar, Pai, mais um pouquinho essa manhã, Pai. Pai, nós queremos tanto que essa manhã ela venha a ser um divisor de águas sobre cada um que está aqui, Pai. Nós não queremos colocar um sentimento, Pai, onde a pessoa vai sair daqui pior, mas nós queremos muito que ela entenda dessa responsabilidade. Nós não podemos mais professar uma fé e viver, Pai, contrário àquilo que nós professamos, Senhor amado Deus. Porque quando Jesus veio, Senhor amado Pai, sobre a face da terra, Ele veio destruir o elemento hipocrisia, Senhor amado Pai. Onde existia uma geração de judeus, Pai, onde eles, Pai, pregavam, conheciam, mas eles não viviam, Senhor amado Pai. Eles viviam entre eles, Pai. Eles viviam condicionados àqueles que, Pai, Senhor amado Deus, eram da sua mesma religião, Pai. E eles nunca conseguiram aprender, Senhor amado Pai, a amar. Amar de maneira real. Amar de maneira verdadeira, Pai. Amar os verdadeiros inimigos, Senhor amado Pai. E nós sabemos, Senhor amado Pai, da importância de tudo isso. Porque a geração que compreender isso, Senhor amado Deus, ela não vai ser uma geração omissa, Pai. Ela vai ser uma geração, Senhor amado Deus, praticante do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E a igreja, Pai, ela vai impactar o mundo, Senhor amado Pai. Pai, nós vamos ganhar, Senhor amado, pessoas que nós nunca achávamos que íamos ganhar para Jesus, Senhor amado Deus. Pai, nós vamos ganhar desde do milionário, Pai, daquele empresário multimilionário, Senhor amado Deus, de aquele que está lá naquela condição de miséria, Senhor amado Pai. Vai ser tocado todas as áreas da sociedade, Senhor amado Pai. Nós vamos ganhar os juízes para Jesus, Senhor amado Pai. Nós vamos ganhar os ministros do Supremo Tribunal para Jesus, Senhor amado Pai. Pai, nós vamos, Pai, vai ser um impacto tão grande, Senhor amado Pai, no Brasil. Através, Pai, dessa manifestação do conservadorismo, Senhor amado Deus. Onde vai, Senhor amado Deus, calar a boca do diabo, Senhor amado Pai. Onde, Senhor amado Satanás, ele vai retroceder. Porque ele vai entender, Senhor amado Pai, que ele não vai ter, Senhor amado, brecha. Pelo nosso amor, Pai, verdadeiro, Senhor amado Pai. Pela igreja de Cristo que está se levantando, Pai. Uma igreja forte, Senhor amado Pai. Uma igreja humilde, Pai. Uma igreja ungida, Senhor amado Pai. E uma igreja, Pai, como a palavra profética veio para nós. Unção transferível, Senhor amado Pai. Onde vai quebrar cadeias, grilhões, Senhor amado Pai. Fortalezas mentais, Senhor amado Deus. Onde, Pai, a gente vai conseguir entender de uma outra maneira e de uma outra forma, Pai. Esse Evangelho de Cristo Jesus, a realidade, a verdade, ela vai nos libertar, Senhor amado Deus, da condição onde a gente se encontra, Senhor amado Pai. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vou caminhar só mais um pouquinho, porque eu tenho um livro aqui para nós falar sobre isso, mas, amém? A gente vai ver o que vai acontecer, né? Eu acho que eu tenho umas 50 ministrações que eu não terminei, igreja. Eu acho que eu vou pregar só lá no céu, amém? Né? Mas lá não vai ser que eu vou pregar, né? Imagina que vai ter apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, né, cara? Nossa, só quero ficar assim, ó. Nossa, vai ser muito show, né, cara? Você imagina se você não gosta, cara, de ministração de mais de 1 hora, né? Imagine Paulo pregando, igreja. Meu Deus do céu. Se os caras até dormiam, caía da janela e morria, né, cara? Imagina. Claro que lá a gente não vai ter sono. Quando eu tenho meu lado, nós vamos ter sono, falar para o teu irmão. Profetiza naquele que está dormindo lá, vai falar, nós não vamos ter sono, falar para ele assim. Oh, Jesus amado, aleluia. Lá nós não vamos ter sono. Amém, né? Vamos lá. Amém? Agora, presta atenção comigo. Existe em igreja um sentimento que quer matar a igreja desse amor, que se chama amargura. Amém? Entenda algo, amargura. E esse sentimento, ele é chamado de amargura, ele nos priva da graça de Deus. É um texto que a gente conhece bem, a Bíblia diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Como que nós somos privados da graça de Deus pela amargura? Igreja, presta atenção. A graça de Deus é a chuva que cai. Repete comigo, é a chuva que cai. Só que olha lá, ó. A amargura é o guarda-chuva que abre. A chuva cai e a amargura, você abre o guarda-chuva. Quer dizer, ela cai em todos os lugares, mas ela não toca
você. Você já percebeu que às vezes tem coisas acontecendo na vida do irmão, de um lado, do outro? É aquele texto, né, cara? 1000 são abençoados de um lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. O guarda-chuva está armado. Amém? É mais ou menos isso. Amém? Olha lá. E a chuva continua caindo e ela molha tudo ao seu redor, igreja. Mas aonde quer que a gente vá, não cai uma gota sobre a gente. Nada, cara. Parece, cara, coisa do capeta. Você já notou, às vezes, palavras proféticas? Amém? Ainda mais quando você está precisando. Parece uma coisa. Tem 10 numa fila, e o profeta vai lá, cara. Eis que te digo para 9. Quando chega em você, assim, tudo feliz, ele passa batido e vai lá para o outro. Você fala, mas cara, já aconteceu com você? Sim ou não? Sim. É mais ou menos isso. É amargura, igreja. Cara, você não consegue recepcionar aquilo que vem dos céus, cara. E é como se Deus estivesse tratando, trabalhando teu coração, dizendo, filho, você precisa ser curado primeiro, cara. Você está se privando daquilo que é meu, daquilo que eu quero liberar sobre a sua vida. E olha lá, por quê? A amargura, igreja, é o amor abafado. É aquela água, aquela mágoa, aquela água podre. Muitos têm nascido, morrido, sem ter vivido. Por quê? Porque não ama. Porque se recusa a amar. Porque ele se recusa a perdoar. Se recusa, igreja. A gente já teve vários casos. Às vezes no hospital, igreja. E as pessoas, às vezes, mais idosas são as piores ainda. A gente já teve casos, a gente orar por uma senhora uma vez. E quando chegamos no quarto, a gente perguntou, falou para ela, a senhora não tem alguém que a senhora teria que liberar perdão? E ela, cara, né, coração duro. Daí a gente explicou, olha, vou dizer por que a senhora tem que fazer isso? Ela liberou o perdão, igreja. Passou uns dias, ela foi embora. Era como se o Senhor falasse assim, olha, estou só aguardando uma liberação. Por quê? Porque, igreja, Deus, ele espera até o último segundo para poder, cara, salvar sua alma, cara. O perdão, ele faz, a falta de perdão faz isso com a gente. Agora, igreja, o amor não materializado é igual, é fé sem obras, amém? É fé sem obras, ela é fé de defunto. Fé sem obras é fé de defunto. Amor que não se materializa é a mesma coisa, amém? É amor de defunto. É amor de gente morta. Eu espero que a gente esteja tudo vivinho essa manhã aqui. Amém? É amor de defunto. Ele é morto. Porque ele não se materializa na vida. Você vai expressar, mas ele não tem objetivo. Ele não toca verdadeiramente a vida daquela, porque não é o verdadeiro amor. Ele não é, igreja, um verdadeiro amor. Não é amor que vai transformar. Ele não é real sobre a vida da gente. É um amor de defunto. Amor morto. Você está entendendo, amém? Amém? Pergunto de novo. Por que só despertamos o amor quando morre? Por causa da culpa. Ao percebermos que não podemos mais amar aquele que eu amei a vida inteira. Só eu nunca materializei esse amor quando foi tarde demais para amar. O pior, igreja, é viver essa culpa pro resto da vida. Pergunta para a pessoa do teu lado aí. Você está lembrando de alguém que você ama? Vira para o outro lado e diga assim, você está lembrando de alguém que você ama? Mas não tem materializado esse amor, igreja? Eu amo. Amar é uma atitude, amém? Amar é dar. Amar é doar. Amar é uma ação. Amém? Você está lembrando de alguém que você não tem agido em amor com ele? E que você, amém, vai sair daqui, cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar para ele, cara, sei lá. Vai lá na casa dele, sei lá, cara. E vai dizer para ele assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te honrar, quero dizer, eu amo você, cara. A diferença que você fez na minha vida, cara, é impactante. E eu só não conseguia, talvez, demonstrar isso para a sua vida. Amém? Quando nós fizemos nosso curso de coach, né, a primeira etapa que a gente fez, uma das partes lá, igreja, a gente tinha que fazer uma demonstração, né, de pessoas que foram importantes na vida da gente, né. E foi interessante,
porque uma pessoa que, assim, eu tenho caminhado com ele, e hoje ele tem sido muito importante na minha vida, mas eu nunca tinha expressado isso, igreja. E foi interessante que quando a gente saiu, de todo mundo podia sair e ligar, né? Uns ligaram para o pai, outros ligaram para o filho, foi muito impactante, sim. Eu fui ligar para o pastor Djalma Toledo, amém? Porque o Djalma, quando ele veio, igreja, ele foi professor nosso, a gente teve aula com ele, quando a gente fez ITM, eu e a pastora. E a pastora até tinha muito mais contato com ele do que eu. Só que quando ele chegou na nossa vida, bem no momento, cara, foi quando o Gilmar ele tinha falecido, cara. E a gente tinha passado um monte de situação, cara, um monte de coisa, cara, assim. E Deus parece que Ele deixou a gente, cara, isolado, assim, sabe? E a gente, cara, e eu lembro até hoje das palavras dele para mim e para a pastora. Cara, ele falou algo para a gente, assim, que foi muito tremendo. Ele falando assim, olha, filho, Deus, Ele fala assim para vocês, que vocês não foram culpados. O Senhor diz assim, cara, que aquilo que vocês estão sentindo não foi o Senhor que colocou. E Ele orou por nós. Igreja, Ele arrancou, né, pastora, né? Algo da nossa vida, assim, cara, aquele dia foi como uma luva, assim, cara. Ele moveu. E daí a gente começou a caminhar junto, eu quis honrar ele, quando ele me chamou para o Remir, ele falou, pastor, eu quero que você faça parte da diretoria do Remir e tal. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tanta coisa eu fazendo. Daí eu falei, não, mas eu vou caminhar junto, quero honrar, né, honrar. Mas nunca tinha expressado isso. Daí, cara, aquele dia eu liguei para ele, cara, chorando. Falei assim, Djalma, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu nunca falei isso para você, mas eu te amo, cara. Eu amo você. Eu vou te dizer o porquê. Porque o dia que você entrou, aquele dia que você falou aquilo que você falou para nós, cara, foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha esposa, cara. E eu me perdoe, porque eu nunca tive coragem, cara, de falar isso para você. Nunca consegui. Cara, e eu sentia do outro lado ele chorando, sabe? Eu chorando de um lado, ele chorando do outro lado, cara. Foi muito impactante, assim. Será que, cara, não tem alguém, cara, que a gente, cara, passou na vida da gente? Poxa, que a gente, cara, não conseguiu materializar isso. E vai passar os anos, igreja, eu vou fazer 50 anos no ano que vem. Cara, eu não tenho muito mais tempo sobre a face da terra. Eu preciso manifestar isso, cara. Eu preciso... Mais 50 só se eu for para mim tiver firmão ainda, senão eu estou fora. Vocês estão entendendo, amém? Pergunta a pessoa do outro lado, diga para ela assim, saia daqui hoje, lembrando daquele que você precisa materializar esse amor de Deus sobre a vida dela. Amém? Vamos só mais um pouco. Deixa eu ver que horas são para a gente, né? Eu falo mais um pouco, a gente vai ver da 11h15. Né, Ederson? Só não vai cair daí, Eder, pelo amor de Deus, cara. Se você cair, você vai ter que orar por mim pela unção de Paulo para eu te ressuscitar. Daí. Vamos lá. A pergunta é: e se essa pessoa morrer sem você materializar esse amor, sabe o que acontece? Você morre em partes junto com ela. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Você sabe que os funerais pomposos que a gente vê por aí, muitas das vezes, é para amenizar a nossa culpa. Você sabia disso? Olha lá, o defunto, ele não pode sentir o aroma das flores. Fala assim numa boa para a pessoa, não é para ela se arrepiar e pensar que ela vai morrer, né? Mas fala assim, o defunto, ele não pode sentir o aroma das flores. Ele não sente, cara. Meu irmão, vai amar quem for, quem seja, em nome de Jesus. Hoje é ceia, quando o teu irmão diga assim, hoje é ceia, fala por ele. Sai daqui, pega o telefone, se liga lá para... Amém? Eu coloquei um exemplo do velório da avó Estela. Quem teve no velório aqui da avó Estela? Aqui? Igreja ali, meu Deus, como Deus falou comigo. Nós estávamos velando a avó Estela. E do outro lado tinha uma senhora, uma idosa sendo velada. Não tinha ninguém no velório dela. Igreja, eu nunca vi um velório tão pomposo. Era uma pessoa muito rica. Cara, você visse tudo que tinha o candelabro. Cara, eu nunca tinha visto um velório de uma pessoa tão rica.
Mas não tinha uma pessoa para velar ela. Não tinha uma pessoa capaz, cara, de passar a noite inteira com aquela pessoa ali. Nós íamos lá e voltávamos, nós ficávamos pensando. Cara, e o Espírito Santo ministrava meu coração. Ele falava, está vendo isso aqui? Ó? Essa geração. Essa geração, cara, que a pessoa morre. É como se não tivesse feito importância nenhuma. Tivesse para filho, para parente e assim por diante. Porque eles não podem perder uma noite de sono. Você imagine o valor daquela pessoa, o que ela significava para a vida dessas pessoas, igreja. Porque elas não amavam essa pessoa. Cara, eu fiquei impactado. Eu nunca tinha visto isso. Eu sei que em São Paulo, no Rio, hoje acontece. Porque os velórios à noite, igreja, não pode mais ter pessoas no velório, porque o pessoal assalta, né? Amém? Mas não era aquela condição. Que a gente estava ali, igreja, e não era aquilo. Era porque, na verdade, o amor, cara, não foi dado nem em vida e nem depois da morte. Vamos passar só mais um pouquinho. Repete comigo, essa vida só tem sentido no amor. Igreja, veja só. Muitas pessoas têm entrado nas igrejas evangélicas pedindo bênçãos de Deus. Deus abençoe minha vida, Deus abençoe minha vida. E Deus diz assim, ó, por que eu vou abençoar a sua vida se você não vive a sua vida? Se você não valoriza a sua vida, por quê? Porque a vida só tem sentido no amor. E Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 13. Ele diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retira. Ele estava dizendo assim, ó, se eu fosse uma hora especialista em comunicação, mas se eu não tiver amor, não vale nada. Se eu entregasse todos os meus bens aos mais pobres, se eu fosse o maior filântropo do universo, o maior doador, se eu não tiver amor, não tem sentido, não vale nada. Se ainda meu corpo fosse ser queimado, se fosse o maior mártir existente na face da terra, igreja. Mas sem amor, de nada vai valer, de nada valeria. O sentido da vida está no amor. O sentido da vida não é o que você a mim é, o que você faz, o que você tem. Se você tem e não tem amor, aquilo que você tem não tem sentido, não tem vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Daí a gente parece que atropelou tudo isso, cara. E daí a gente vai para a igreja e veio depois a teologia da prosperidade que acabou com a igreja evangélica. Porque o foco era o material, o foco era ficar rico, o foco era ter uma graduação, o foco, igreja. Só que o que adiantou isso, cara? Se essas pessoas não conseguem manifestar amor, elas não conseguem manifestar o sentido da vida, aquilo que traz vida. Entenda algo? O que realmente importa não é o que eu faço, o que eu sei. Porque no final, Deus não vai perguntar para você o quanto você sabe, o quanto você fez. Mas sim o quanto você amou. Ele vai perguntar para nós aquele dia, o quanto que você amou. Deus vai pegar tudo aquilo que você conquistou, cara, coisas palpáveis, um monte de coisa, diplomas. Vamos trazer, igreja, tudo aquilo perante Deus. Chegamos na presença dele, Senhor. Ele fala assim, cara, isso aqui para mim não representa nada, cara. O quanto que você amou, eu quero saber. O quanto que você manifestou isso. Daí a gente vai pensar, poxa, cara, eu acho que eu nunca amei. O meu coração, o meu tesouro, está nessas coisas todas aqui. Amém? Pergunta a pessoa do lado numa boa, fala para ele assim, será que você ama verdadeiramente? Fala. Se você está do lado da tua esposa, dá um abraço nela, assim, um abraço. Dá um beijo, isso, já aproveita. Fala para ela, amor. Aleluia. Glória a Deus. Se tem alguém do teu lado que você possa abraçar, que seja um amigo, se numa boa, abraça também, fica tranquilo. Amém? Aleluia.
Quem? Meu cafezinho. É hoje, Jesus amado. Deus de maravilha. Pastor, eu estou pensando em materializar esse amor com a minha esposa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos só mais um pouquinho e a gente vai orar, amém? Quem está gostando dessa palavra essa manhã diz amém. Quem está falando a verdade diz amém. Amém. Então vamos lá. Agora, pois, igreja, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior deles é o amor, igreja. E seremos julgados, igreja, e culpados por não materializarmos o amor. Igreja, quando você olha o livro de Hebreus, é interessante, cara. Quem você lê, se você quer conhecer Jesus, leia o livro de Hebreus. Ali ele fala exatamente quem é Jesus. Mas é interessante que ali, o autor ele debate sobre gnósticos da época, que achavam que Jesus era meio semelhante a um anjo, né? Fala sobre Melquisedeque, o descanso eterno. Hebreus também ele fala sobre assuntos difíceis da fé cristã. Mas no último capítulo do livro, igreja, é interessante, lá 13:1, ele diz assim, seja incessante o amor fraternal. Ele diz assim, permaneça o amor fraternal. E é engraçado, igreja, que tem tanto assunto, mas assim, ali é interessante, é mais ou menos assim, ele diz assim, permaneça o amor pelo próximo. É como se o autor estivesse dizendo assim, sei que eu escrevi coisas profundas sobre teologia, fé cristã. Se você não conseguir se aprofundar nessa teologia, ele diz, cara, tranquilo, fica tranquilo. Você não precisa, talvez, fazer um seminário teológico. Ele falou, fica tranquilo, ele estava dizendo. Porque que você tem que permanecer. O que não pode cessar é o amor ao próximo, ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, cara, talvez você vai ler e vai falar, meu Deus, mas olha, o que é ordem de Melquisedeque? O que é gnóstico? Cara, fica tranquilo, se você não aprender isso, ele estava dizendo. Agora, o que você precisa aprender e tem que permanecer é o teu amor fraternal pelo próximo. Amém? Porque não vai adiantar você saber um monte de coisa. E quando você for manifestar aquilo que é mais importante, igreja, o mais importante, a fé, não, o amor, você não vai conseguir manifestar. Ele estava dizendo. Amém? E olha lá, o que conta no final não é, igreja, o que conta no final é o quanto você amou. Por que amamos, igreja, só? Porque temos culpa por termos desperdiçado a vida. Porque não amamos, amém? Porque se nós não amamos, não vivemos, não produzimos vida. Se o amor, igreja, é que faz valer a pena, se o amor é que conta no final, Deus não pode nos abençoar, porque nós estamos jogando a vida fora se nós não amamos. A pergunta é, o que está nos impedindo de amar? Vou dar um exemplo aqui bobo, mas assim, igreja, o cara tem uma amizade com o outro de 30 anos de amizade. Que um erro, nós fechamos nosso coração para essa amizade. Eu queria que você ficasse com isso aqui, O homem é muito maior que o pecado que ele cometeu. Fale se a pessoa do lado, diga assim, o homem, ele é muito maior do que o pecado que ele cometeu. Vocês estão entendendo isso, amém? Ele é muito maior, igreja. O que faz a gente romper situações, igreja? Cara de anos porque o cara cometeu um erro com você, meu irmão. A Bíblia diz que todos pecaram. Olha para o teu e diga assim, você é pecador. Vira para o lado, você também é. Bata do peito, eu também sou. A Bíblia diz, todos foram destituídos da glória, igreja. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, todos nós, igreja, merecemos o quê? A morte. A morte. O que nos faz achar que somos seres diferentes daquele cara que é pecador? Só que nós estamos vivos, igreja, vivendo uma vida abundante, mas não merecemos isso.
esse sapato que nós temos no pé. Nós não merecemos, cara, a saúde que nós temos. Tudo que temos é pela graça, pela misericórdia que se renova cada manhã, cara. Não é por mérito, é pela graça. Amém? E quando nós achamos que é esse mérito, a gente cai da graça e a gente não consegue amar, porque a gente se acha melhor do que o outro. A nossa condição, a nossa intelectualidade, mas ele é igualzinho a gente, cara. Igualzinho a gente. Não é por mérito. Entenda algo? Nós não merecemos, ninguém merece, cara. O problema é que achamos que não somos culpados quando nós estamos amargurados e ressentidos. Mas não amar é desperdiçar a vida. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E haverão pessoas que nascem e morrem sem nunca ter vivido. Muitos têm se privado da graça, vida não vivida, amor não sendo materializado. Elas são perdas irreparáveis, cara. A pergunta é, quantas horas dessa semana você viveu de verdade? Sem briguinha à toa, amargura, sem ressentimento. Quantas horas? As pessoas que têm vivido o inferno hoje em dia, é porque Deus criou as coisas e as pessoas, coisas para serem usadas, pessoas para serem amadas. Só que amamos as coisas e usamos as pessoas. Amém? Pergunta a pessoa do lado, você me ama em Cristo Jesus? Pergunta para ela, hein? Essa palavra aqui dava para dar uma oferta para o pastor essa manhã, né? Amém? Pena que nós não vamos tirar, né? Poxa, mas tá bom. Não é por mérito, então, puxa, agora que eu lembrei, né? Então não. Vamos finalizar ela, né? Vou dar um exemplo tosco, mas pega comigo aí, cara, sobre coisas e... Mulheres hoje não precisam ter cérebro, basta ter bunda. Não é assim que as pessoas pensam, igreja? As mulheres viraram coisas. As mulheres viraram objetos, cara. Olha aqui comigo. Mulher hoje é um produto hortifruti. Mulher melão, mulher melancia, jaca, manga, morango. Ela não tem mais valor intrínseco, cara. Homens são homens coisas. Mulheres coisas. Hoje você liga pedindo uma mulher ou um homem como se pede uma pizza num cardápio. Moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução dos seus problemas. Loira, 1,80 m. Depois meia hora, o homem coisa e a mulher coisa chega. E o verbo igreja usado é o mesmo. Qual? Come-se. Eu comi ela. E você manda embora ela. Essa é a sociedade e humanidade que nós estamos vivendo. A desvalorização, cara, do ser humano. Pela falta do amor pelas pessoas. Mas o amor pelas coisas é mais forte. Olha, igreja. Meu irmão, entenda algo. Isso não vai parar, cara. Porque nós não temos feito a nossa parte, que é amar. Invertemos as coisas. Amamos as coisas e usamos as pessoas. Hoje é hora de amar os nossos filhos, esposos, maridos, irmãos, pais, mães. Por quê? No caixão não sentimos o aroma das flores. Deixa de ser vítima da vida e seja o autor da sua vida. Finalizo. Nós só seremos autores da vida quando fizermos aquilo que importa no final. Não é o quanto eu sei, o quanto eu fiz. O que importa verdadeiramente é o quanto eu amei. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, amém? Se coloque de pé um pouquinho, amém? Vamos chorar um pouquinho? Vamos chorar um pouquinho. Amém, né? Eu queria orar com você essa manhã. Mas eu queria muito que você
Queria que o Espírito Santo movesse seu coração. Qual foi o intuito dessa palavra, igreja? É o nosso retorno para Curitiba, amém? Quando nós chegarmos lá, materialize isso, cara. Expresse isso. Manifeste isso, cara. Que a gente possa ganhar Curitiba para Jesus com o nosso amor, amém? Que a gente possa, igreja, ser essa igreja verdadeira, essa igreja relevante, amém? Eu não quis julgar, eu sei que algumas coisas, cara, a gente ficou meio assim, mas eu queria muito que você pudesse entender esse evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, amém? E não tem outra forma da gente não ser essa revelação da palavra dele. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós queremos entregar essa manhã no teu altar, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor amado Pai, porque nós não temos palavras, Senhor amado Deus, para dizer aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo que se chama hoje, Pai. E nós não estamos, Pai, querendo destruir uma geração, Pai. Nós queremos viver esse evangelho da graça, Pai. E sabemos, Pai, que para vivermos isso verdadeiramente, nós vamos ter que sair dessa concepção que nós temos do amor, Pai. Desde o primeiro momento que nós pisamos aqui na quinta-feira, eu sabia, Senhor amado Pai, que o Senhor estava alinhando a sua igreja, Senhor amado Pai. O Senhor estava alinhando os nossos corações, Senhor amado Deus. O Senhor estava, Pai, tocando, Pai, Senhor amado, algumas coisas. Mas nós queremos ser essa geração, Pai, verdadeira, Pai. Nós queremos manifestar isso, porque o que dá sentido na vida, Pai, é o amor, Senhor amado Pai. Nós não queremos ser uma geração, Pai, de pais, de filhos, de mães, de esposas, Senhor amado Deus, órfãos, Pai, de pessoas vivas dentro da nossa casa. Nós não queremos, Pai, que vai passar o tempo, Pai, e a gente vai chegar e é muito rápido, o tempo, Pai, tem sido muito rápido, Senhor amado Deus. E nós chegamos numa determinada época da nossa vida, e nós olhamos para trás, e nós nunca expressamos, Pai, puxa, nosso amor pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por aqueles que fizeram diferenças na nossa vida, Senhor amado Pai, aqueles que pregaram Jesus para nós, aqueles, Pai, que, Senhor amado Deus, às vezes, Pai, gastaram tempo, Senhor amado, e a gente às vezes achava que era porque era o ministério da pessoa. Ele é assim porque ele tem ministério pastoral. Não, é porque ele amava, cara, porque ele amava verdadeiramente, Pai. Pai, nós queremos sair daqui, Pai, Senhor amado Deus, impactados, Senhor amado Deus. Nós queremos sair daqui, Pai, que se a nossa esposa não veio, nós queremos abraçar ela, Senhor amado, e falar para ela: olha, mulher, quero dizer algo para você. Nossa, está difícil de dizer, mas talvez eu nunca falei, mas eu quero dizer, eu te amo, mulher, eu quero dizer para você. Eu quero chegar para os meus filhos e falar para eles, expressar isso para eles. Eu quero, Pai, materializar isso, Senhor amado Deus. Porque, Pai, a geração que está se levantando é uma geração que tem autoridade, Pai, que tem unção, Senhor amado Pai. Nós não queremos ser como Davi, Pai, que passou todo aquele tempo que passou, Pai. E essa omissão, Pai, destruiu a sua casa e a sua família, Senhor amado Pai. Nós queremos, Pai, que os vazios de autoridade, eles sejam preenchidos pelo sentido da vida que se chama amor, Senhor amado Deus. E, Pai, nós vamos tomar autoridade no mundo espiritual, Senhor amado Deus. E nós vamos avançar. O tabernáculo de Davi vai crescer, vai multiplicar, Senhor amado Pai. Pai, nós vamos, Senhor amado Pai, ganhar toda a nossa família para Jesus. Pai, aquele mais difícil, aquele coração, aquele, Pai, que, amém, a gente naturalmente dizia que não dá, ele vai ser constrangido pela manifestação do meu amor, Pai, por ele, Senhor amado Deus. E nós vamos, Pai, liberar algo, Pai, como nós nunca liberamos antes, Senhor amado Deus. Nós queremos declarar, Senhor amado Pai, que hoje nós percebemos a nossa condição, Senhor amado Deus. Pai, que o nosso coração, eu quero declarar hoje, seja quebrantado por essa palavra, pela ação dessa palavra, Senhor amado Pai, essa manhã, Senhor amado Deus. Nós queremos declarar, Senhor amado Deus, que independente do que nós passamos, das experiências que tivemos, Senhor amado Pai, do mal, Pai, que nos aconteceu, Pai, hoje esse final de semana nós recepcionamos o Teu amor, Senhor amado Pai. E Ele destruiu todo esse mal, Senhor amado Deus. E nós aprendemos a amar, Senhor amado Deus.
nós fomos manifestar isso como nós nunca manifestamos antes, Senhor amado Deus. E não é pela nossa maturidade, não é pelo nosso título, Senhor amado Pai, mas por aquilo que habita dentro de nós, Senhor amado Deus. Nós queremos manifestar esse Cristo, Senhor amado Deus. Por isso nós queremos, Pai, essa manhã se sentir abraçado, Senhor amado Deus. Pai, aquele que ainda, Pai, ainda está numa condição ainda, Senhor amado Deus, que ainda, Senhor amado, ainda, Senhor amado, precisa, Senhor amado Deus, Pai, ser desperto, Senhor amado Pai, ser arrancado dessa condição. Eu declaro de maneira profética, Senhor amado Pai, que ele está sendo arrancado dessa prisão hoje, Pai, de toda amargura, todo ressentimento, toda falta de perdão, Senhor amado Deus. Pai, e é uma decisão dele hoje, Pai. Ele vai decidir perdoar hoje, Senhor amado Pai. Ele vai decidir amar, Senhor amado Deus. Ele vai decidir, Senhor amado Deus, porque Deus, o Senhor é o amor, Senhor amado Pai. Pai, nós queremos declarar que hoje, Pai, o inimigo da nossa alma, Pai, tudo que se levantou, trazendo, Senhor amado, conceitos, trazendo teologias, trazendo filosofias, Senhor amado Pai, humanas, Pai, querendo, Pai, embasar o amor em algo natural, eu quero declarar que está destruído pelo poder que é da Tua palavra, e nós vamos viver, Senhor amado Pai, nós vamos viver, Senhor amado Deus, o que a palavra de Deus, ela diz, Senhor amado Deus, não o que o homem diz, mas o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, o que Ele revelou para os seus, Senhor amado Deus. Nós queremos entregar essa manhã no Teu altar, Senhor amado Pai, declarando que é um novo tempo sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada casamento, Pai, sobre cada paternidade, sobre cada maternidade, Senhor amado Deus, sobre cada ministério, sobre cada dom, sobre cada vocação, Senhor amado Deus. E o Senhor vai nos envolver, Senhor amado Pai, como a Tua palavra diz, o Senhor vai nos revestir do Seu amor, Senhor amado Pai. Pai, hoje nós queremos ser revestidos do Teu amor, Pai, revestidos, Pai, é vestir uma nova roupagem, Senhor amado Deus. Faça de maneira profética, como assim, ó, como se você estivesse tirando algo, amém, tirando a tua camisa, ou a tua roupa aqui de cima, vai arrancando ela, essa roupagem velha, essa roupagem de amargura, de ressentimento, amém? Vai dizendo, Senhor, arranca, Pai, toda essa roupagem, Pai, toda essa vestidura, Senhor amado, de mágoa, de amargura, de ressentimento, Pai, de religiosidade, de maldição, Senhor amado, Pai, do não entendimento profético, do amor, de toda malignidade, do mundo, do espírito do mundo. Vai dizendo assim, Pai, vai arrancando essa veste, Pai, Senhor amado, Pai, hoje. E agora começa a dizer, Senhor, me reveste do Teu amor, Senhor amado Pai. Vai colocando sobre mim um manto, um manto, um novo manto, ei, um novo manto, é uma veste nova, é uma veste salpicada de sangue, é uma veste nova, é uma nova roupa, fala para Ele, me reveste, Pai, essa manhã, Pai, dessa nova roupagem, dessa nova maneira de entender do amor, me reveste desse amor sacrificial, desse amor incondicional, me reveste, fala para Ele essa manhã, me reveste desse amor, Pai, me reveste desse amor não julgador, desse amor não crítico, desse amor não apontador. Fala para Ele, me reveste, ei, fala para Ele, me reveste desse amor, um amor, fala para Ele essa manhã, é um novo tipo de amar, fala para Ele, me reveste desse amor, oh,
Me reveste desse amor. Oh, vai permanecer a fé, a esperança é o amor, mas o maior de todos é o amor. Fala para ele essa manhã, Senhor. Pai, batiza-nos nesse amor, Senhor amado Pai, essa manhã, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, imersos, Senhor amado Pai, inundados desse amor. Fala para ele, nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais nós seremos os mesmos. Decidi não me esconder de ti, vim expor tudo que há em mim. Decidi não me esconder, vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou, vem tocar, molda o meu viver, cumpre o teu. Pai, nós queremos entregar essa manhã no teu altar, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor amado Pai, pela tua igreja, por essa igreja, por aqueles que vieram, Senhor amado Pai, talvez pela primeira vez. Muito obrigado, Senhor amado Deus. A gente quer levar, Pai, essa lembrança, uma marca, Senhor amado Pai, no coração de cada um, Senhor amado Deus. Nos dias que nós passamos juntos, nos dias que nós comungamos, nos dias que nós, Pai, recebemos algo dos céus, um mover, Senhor amado Pai, tremendo da tua presença. Pai, nós queremos descansar a vida de cada um, Senhor amado Pai, com essa plena certeza e convicção da tua vitória, Senhor amado Deus. Saímos daqui, Pai, com a incumbência e a responsabilidade de amarmos, Pai, Senhor amado Pai, a Deus, Senhor amado Pai, amarmos as pessoas, Pai. Um novo mandamento o Senhor nos deu: amar as pessoas como o Senhor nos amou, de maneira incondicional, Senhor amado Deus. Dá a maior salva de palmas que se possa dar para o Senhor essa manhã, amém? Aleluia!